Quais os tratamentos que a Malu faz atualmente? Como eles têm ajudado no desenvolvimento dela? Hoje a Malu, ela tem fisioterapia, tem fono, tem... eu sei, ela faz na piscina uma fisioterapia... Hidroterapia. Hidro. Eu ia falar uma fisioterapia na piscina. Que ela gosta... ela já fez também ecoterapia. A fisioterapia dela hoje é um tratamento mais voltado no Bobat. Mas a gente está até vendo outro tratamento que eu esqueci o nome. Sim, mas... Medec. Eu lembrava que era com ele. Então... Ela faz também, porque ela faz em casa e faz na clínica. Entendi. Porque tem uma fisioterapeuta que... específica, na clínica. E ela tem desenvolvido bem. Eu acredito assim que ela está começando já a comer mais pela boca, que ela não come, né? Se alimenta pela... Hoje pelo tubo, né? Pelo tubinho que tem aqui, hoje é pelo intestino. Por isso que ela não consegue... Ela tenta jogar para fora e não vai, porque vai pro intestino. Entendi. Mas ela tá conseguindo já comer algumas coisas. Ela tem ficado mais em pé. Então, até na fisioterapia, quando a gente leva, a gente põe ela em pé, tem uns equipamentos. Tá ganhando mais força muscular. Tá conseguindo. E ela fica feliz em ficar em pé. A gente vê que ela fica feliz, ela levanta e fica rindo, né? Ela tem as questões dela, da cabecinha dela. A gente tá mudando, né, os remédios para mudar agora. Então, que ela estava muito aérea, então, às vezes isso também prejudica, que a gente não sabe. A concentração nas atividades, né? Faz TO também. Ela faz o combo, ela faz em casa e faz de terapias. E vovoterapia. Eu vou fazer uma pergunta, assim, que me passou, porque eu sou aquela pessoa que, quando vejo alguma coisa, eu tenho um raciocínio, a compulsão médica, né? A gente está sempre buscando, será que isso responderia a isso? Ela alguma vez já fez corrente contínua? Que é a TDMC? É aquele que... novo? Que porque assim, você tem a estimulação magnética. A neuroestimulação. Uma neuroestimulação. A neuroestimulação, a estimulação magnética transcraniana, ela não pode. Por quê? Porque ela tem o risco de convulsionar pela prematuridade. Então, esquece. Mas existe a neuroestimulação por corrente contínua que não tem esse risco. Essa nova que eu ia tentar fazer? Olha, eu tive muito bons resultados com as crianças de TEA, muito bons resultados. E assim, não tem nenhum risco, né? Nesse sentido. O que a gente estava vendo, a última conversa com a Neuro era um tratamento desse. Eu posso, eu tenho um grande amigo que é super especialista em São Paulo, eu posso passar com ele o caso, ele vai me dizer, vale a pena tentar ou não vale a pena tentar. Se ele falar, vale a pena tentar, é uma coisa muito simples. E depois vocês podem... Hoje, a estimação por corrente contínua é um aparelhinho que vocês aprendem e depois vocês fazem em casa. Essa é a grande vantagem. Depois eu vou até falar com o Gu, que o Gu pratica isso. Porque... Para ligar direto para o Ricardo lá em São Paulo, se ele falar, Bia, vale a pena, a gente... ver direitinho, que eu acho que é uma coisa que vale a pena. Desde que vocês estão falando desde o início, será que eles estão fazendo corrente contínua? Mas isso é um vício meu, tá? Eu não deveria nem estar falando isso, eu deveria falar depois, mas assim, aí quando bateu o tratamento aqui, eu falei, agora me cocei. Talvez seja o tratamento que a gente ia que a gente chama de neuromodulação, que é o estímulo cerebral direto, né? Porque quando você faz a fisio, você faz um estímulo cerebral indireto. Então, ela está super bem servida dessa estimulação. Mas por que não estimular o cérebro diretamente? A gente ia fazer neuromodulação e uma não podia e seria outra, realmente. Foi agora, isso recente. Engraçado, me veio isso como intuição. E aí, eu sempre fui uma médica muito intuitiva, assim. Eu comecei a fazer neuromodulação em 2000, comecei a fazer nos pacientes em 2000, testei em mim primeiro, em 2009, 2010, ninguém fazia. Então, assim, era uma coisa que todo mundo, esse negócio não vai dar certo, negócio. Hoje todo mundo fala. Você vai nos congressos, hoje só se fala nisso, entendeu? Então, eu acho que ela está super bem medicada e é uma possibilidade. E eu acho que esse de estimular o cérebrozinho dela. Vai que uma área que não é específica para alguma coisa está mais preservada e resolve assumir outras funções. Claro. O cérebro é neuroplasticidade, é em cima de neuroplasticidade. Eu acho que vale a pena. Sim, eu quero. Tá? Pode deixar, eu vou mandar o recado pro Ricardo, vou falar exatamente isso.
Hoje eu trouxe um presente para você. Imagine encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é um ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.